olha que surreal, 25% de rentabilidade. A gente está falando aqui em um mês, o que um investidor em renda fixa ganha em 2 anos, mais É ou isso menos, aí. talvez até um pouco mais de 2 anos. Exato. Né? Eu faço uma piada, o Jacomini sabe, e já cheguei a falar com o cliente que assim, a gente apresenta a lâmina, o cara fica maluco, obviamente que a gente explica dos riscos, e aí depois, quando a gente tem liberdade, alguma coisa, eu falo, fica tranquilo, é pirâmide no começo tá pagando, pode entrar. É seguro. É seguro. É, Cara, mas sabe por quê? assim, porque é a primeira coisa que o cara passa na cabeça dele. O tanto de coisa que a gente vê, o tanto de notícia, o tanto de esquema que cai. Verdade. Só que, poxa, o cara tá lá, ele tem uma conta na XP, aquilo efetivamente só ele consegue mexer, só ele movimenta. Teve um caso engraçado de um cliente que eu já conheço ele há bastante tempo, então eu tinha liberdade para fazer essa piada com ele. Ele mandou dinheiro, aí ele ganhou rápido ali uma grana, ganhou mais de 10%, ligou pro assessor dele querendo sacar. Aí o assessor veio falar comigo. Falei, ah lá, tá achando que é mesmo? Manda o dinheiro. Mandou o lucro, no dia seguinte ele indicou mais 3 clientes. Porque É, eu acho que esse ponto da brincadeira é algo legal porque aproxima muitas vezes da dúvida do cliente. Eu acho que quando a gente usa meios para clarificar essa solução, porque eu vou dar um exemplo. Hoje, com que produto dentro de um escritório que a gente consegue comparar um robô de day trade? Não, se a gente comparasse com carteira de renda variável, é diferente. Alavancagem, exposição, renda fixa, um fundo não tem nenhum produto. E agora, até para aquela câmera lá, não existe milagre. Não existe. Quando a gente pega e divide a alavancagem do day trade para índice com o ganho que ele dá, ele fica muito próximo de uma carteira de renda variável. Então, basicamente, o que a gente está fazendo ali é como se eu pudesse falar assim, Rodrigo, você vai ter uma carteira de 100 mil reais de vale, mas aqui na conta você precisa só ter 10, porque o máximo de stop é 10%, então os seus 90 você não precisa trazer. O robô de day trade basicamente é isso. Como a gente opera alavancado dentro do mesmo dia e não tem liquidação financeira, a gente consegue trabalhar dessa forma alavancada, então não existe milagre. Não é um robô que está operando só 10 mil, que está fazendo 30%. Lá na outra ponta tem um outro valor que justifica tudo isso. Cara, sensacional. E esse cálculo de alavancagem realmente faz muito sentido. O cara Exato. que tem 100 mil, coloca só 10, e no final das contas é a mesma coisa. Exato. Uau, nunca tinha pensado por esse lado. E aqui entra um outro ponto, que quando você fala isso pro assessor, o assessor fala, cara, então é elas por elas com uma carteira de vale, de Petro. Porque se você calcular o risco, dividir por 260, o risco de um robô médio vai ser em torno de 5%, 4%, 3%, que é o risco de uma carteira muito conservadora de renda variável. Sim, total. E deixa eu perguntar, Guilherme, eu sei que existem várias objeções dos escritórios que não estão acostumados com isso, e você pode ter tido também dentro, né, do seu muitas objeções dos assessores, não querer, pô, vou perder cliente, como você falou do churn ser alto, exato. então, pô, não quero que o cliente saia, demorei tanto tempo, o cliente vai mudando. E o que você usa, né? O que você usou de ferramenta para poder convencer, né, e quebrar essa objeção dos assessores? Uma coisa que assim é natural, e eu discuto isso muito com o Giacomini, que o cara fica maravilhado com o retorno, maravilhado com o resultado. Só que assim, sempre que a gente apresenta o produto, cara, é melhor desenhar o pior cenário possível. Então, a gente chega no pior cenário possível como assim, o ponto de partida da conversa. Eu lembro que eu sentei com um cliente, estava conversando, virei para ele e falei assim: beleza, você vai mandar 50 mil reais. Se você abrir sua conta e ver 25, tá tudo bem com isso? Não. Falei, então esse produto não é para você. Então, a gente vai e explica e fala que precisa de um tempo, vai ter períodos que o mercado vai estar ruim, vai estar períodos que o mercado está bom. Então, conforme o assessor faz isso, naturalmente a objeção já é quebrada quando a gente explica isso para o assessor. Então, foi fundamental a gente ter feito um roadshow, que a gente está em 10 cidades. Então, a gente falou com as lideranças comerciais, com as unidades, com o assessor. Em diversas vezes o Giacomini participou, porque, pô, ninguém melhor do que o pai da criança ali, né? Que sabe como é que tá. Então, quando o assessor entende como o produto funciona, ele fica confortável e ele vai e aloca o cliente dele. Eu acho que também é uma missão, eu sempre converso com o meu sócio, Eduardo, uma missão também nossa de sempre tentar trazer algo
traduzido para o escritório. Porque quando a gente chega na mesa com o escritório, com o cliente, com o assessor, e fala uma linguagem técnica, ou fala termos, alavancagem, coisas que às vezes para o assessor não é algo tradicional, ele não está acostumado. Então, eu acho que a nossa missão também de quem entende dentro do escritório, tentar traduzir para uma linguagem fácil de se entender. Então, quando a gente visita os escritórios da WIT, é um caminho que a gente sempre faz, explica a parte da alavancagem, explica o robô, explica um pitch de vendas, e tenta trazer isso para ele junto com algum outro produto. Né? Então, facilita muito. No fim, é como se ele estivesse vendendo um fundo de renda fixa. Uau! Cara, eu fiquei, né? No fim é como se estivesse vendendo produto de renda fixa, é forte, né? Tem que ser tradução, tem que ser. Ele precisa estar acostumado, ele precisa conhecer o produto. Daí ele vai fazer com facilidade. E você acha que isso, mesmo o cliente, você acha não, você vê dentro do escritório, mesmo os clientes que até então não teriam o menor perfil para usar um produto desse, né, robô, alavancagem, day trade, e que talvez sempre foram contra e ouviram falar mal, você acha que é possível que os escritórios consigam implementar essas ideias lá dentro? Ó, é até estranho eu falar isso, mas praticamente 100% dos nossos clientes não têm perfil. Ou melhor, não teriam, né? Dos clientes que estão na estratégia. Então, nós estamos falando aí em mais de 200 clientes. Cara, se eu chutar 10 que teriam perfil, que é um cara mais porra louca assim, o resto era um cara que nem de longe passaria na ideia dele de querer operar algo do tipo, operar mercado futuro. Tanto que, assim, a gente... até para ter um cuidado, olha para você ver, a gente troca a palavra, o termo day trade, por operação intradiária. Porque dá uma quebrada no cara, pô, nós estamos falando da mesma coisa. Mas ele não fica com aquela impressão de ser algo tão tenso assim que ele vai perder dinheiro. Então isso acaba trazendo cliente. Então a grande maioria dos clientes que estão na estratégia, teoricamente eles não teriam perfil. E todos super felizes, super satisfeitos. A gente tem que segurar o ímpeto do cliente para ele não, de repente, não alavancar mais, para o cara sentir um pouco mais a estratégia, porque o cara empolga, né? Caramba, o cara empolga. E por falar em empolgação, Jacomini, queria saber como que hoje é formado o seu portfólio? É um portfólio, são vários robôs, é um robô só, o cliente pode optar só por um, só índice ou dólar, ou mais longo, mais curto? Quantos são? Como é que funciona tecnicamente para os escritórios também poderem saber, né? Legal. A gente quebra um pouco o padrão de criação dos robôs hoje. É muito normal um robô ele ser criado da seguinte forma. Um trader tem um setup que ele usa há um bom tempo e ele procura um programador para automatizar aquilo. A gente utiliza um sistema um pouco diferente. Dentro da criação dos robôs, a gente utiliza inteligências artificiais, ferramentas de mercado e ferramentas criadas também pela nossa empresa. Então, quando a gente usa isso para criar esses robôs, a gente consegue ter uma criação muito mais ampla e testar esses robôs com uma qualidade também muito maior. Supondo, tem testes que a gente consegue fazer de forma um pouquinho mais complicada no mercado, supondo sistema de permutação de parâmetro. É um teste que a gente não ouve muito falar, mas é um teste muito importante para testes de estratégias. Então, quando a gente fala de criação de portfólio, nosso portfólio vai ter retorno à média, início de tendência, rompimento, estratégia de lateralização. Porém, todas essas estratégias são criadas em cima de estatística e probabilidade. Então, se tu me falar assim, Gustavo, como que tá, qual setup perfeito de tal estratégia? Eu vou saber. Mas quem criou aquele setup foi uma machine learning, foi uma inteligência artificial, que achou esse vício no mercado e falou, cara, isso aqui funciona. E daí a gente pega, programa aquilo ali e entrega para os escritórios de forma exclusiva. Até queria tocar um ponto aqui. Uma das coisas que mais me chamou atenção, ou a coisa que mais me chamou atenção, é justamente isso. A forma como esses robôs são criados. Porque aí você olha e fala assim, poxa, eu vou entregar para o meu cliente um negócio diferente. Eu vou ter um diferencial. Pô, super certo. Mas eu queria entender um pouco mais, especificamente, hoje, vocês dois, né? Você passa para o It Invest. Quais robôs que hoje estão disponíveis para o It Invest? São robôs exclusivos deles e outros escritórios não poderiam utilizar e você desenvolve separadamente, exclusivamente para cada escritório? E quantos são? Qual é o perfil deles? Até para os escritórios possam entender um pouquinho mais, né? Como é que funciona. Legal. Hoje no mercado brasileiro a liquidez ainda é um problema, mesmo que não pareça.
Então, a gente colocar, supondo um portfólio para todos os escritórios da XP, e a gente sabe do volume XP, a gente vai chegar no capacity desse portfólio muito rápido. E vai acabar tendo que restringir a entrada do cliente. Então, hoje, a Iacash constrói portfólios exclusivos para o B2B. Então, a WIT hoje tem um portfólio chamado Cast West. É um portfólio, bom, 25% no mês, né? Razoável, né? Sim. Razoável, meia boca. Poderia ser melhor. Vai ser. Não estava muito bem humorado o robô naquele mês, deu só 25%. Brigou com a esposa. E aqui é um ponto que eu preciso trazer. Quando eu vou fazer reunião com os escritórios, eles perguntam, beleza, agora qual robô de qual escritório é o melhor? E é uma pergunta que eu sempre falo assim, toda criação ela sai do mesmo lugar, testada da mesma forma, e para passar, para virar um portfólio exclusivo, a gente aceita números mínimos de qualidade. Então, supondo, vou dar um exemplo, um fator lucro acima de 1,25, um retorno rebaixamento acima de 50, né? Um Sharp acima de 3 e alguma coisa. Então, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente constrói isso, não existe melhor e pior. Existe, talvez, no momento, um robô que está se dando melhor, mas todos nascem do mesmo berço, com o mesmo ideal, operam em lugares diferentes, mas tendem, depois do final do ano, ter a mesma média de rentabilidade. Quanto é o mínimo para poder começar, para o assessor poder chegar para o cliente e falar, ó, tem isso aqui, é uma estratégia super volátil, mas é igual a renda fixa, tô brincando. Mas tipo assim, né, tem aqui uma alternativa de investimento, de operação intradiária e tal, já tô aprendendo, se quiser me contar. Vai Posso isso aí. mandar meu currículo para você me contar como assessor. Por favor. E aí, assim, quanto é o mínimo que pode? 6 mil. 6 mil reais. São quantos robôs? Legal. R$6.000, 6 robôs. 6 robôs. Então seria R$1.000 por robô. Se o cliente falar, ó, eu tenho 2.000, ele pode ou não? Não, porque eles são múltiplos de 6. Como a estratégia ela compõe de um portfólio de 6 robôs, então, né, dividindo ali, seria R$1.000 por robô, mas sempre que a gente cadastra, são múltiplos de 6. Então, 6, 12, 18, 24, então a gente tem que respeitar esse múltiplo. A estratégia ela foi setada para permitir até 500 mil, mas 500 não é múltiplo de 6, e sim 498. Se o cliente quiser entrar com o máximo, eu vou ter que cadastrar 498 contratos para ele. Você pode falar um pouco pra gente, Giacomini, até para o assessor entender por que você falar, pô, para mim seria muito mais fácil começar com 1.000 com clientes, por exemplo, né? Porque, poxa, dou 2.000 no máximo, agora 6, falar, pô, tem que botar 6.000 numa coisa de risco e tal. Aí queria que o Giacomini explicasse um pouco, mas obviamente o Guilherme pode falar comigo. Por que tem no mínimo 6 robôs? Legal. Eu acho que assim, dentro daquela missão que eu comentei no início, de trazer o day trade uma visão muito mais bonita, está não trazer um trauma para o cliente. Vamos falar a verdade. Se eu colocar hoje R$600 num robô de 6 estratégias, ele vai conseguir abrir pelo menos uma operação cada, alavancagem mínima da bolsa. Mas e se a gente tiver stop? Porque se ele engatar uma sequência de 4, 5 gains ali, beleza, ele está feliz. Então esse 6.000, na verdade, ele é a redundância da redundância da redundância de rebaixamento. Então vamos pensar assim, dentro do meu portfólio, historicamente, desde 2013, de testes e também em conta real, ali um ano e meio, o máximo que rebaixou foi 2.000. A gente gosta de trabalhar 3 vezes esse valor. Então, 2.000 de rebaixamento, eu tenho mais 2.000 de garantia. E tenho mais 2.000 garantindo que o meu cliente não vai parar de operar. Então, a chance desse cliente falar assim, o Rodrigo Cohen quebrou a minha conta, com a estratégia dele, é impossível. Não é impossível, né? Nunca diga isso. Mas a probabilidade estatística disso acontecer é muito pequena. Com quantos contratos que o cliente com 6.000 começa a operar? São 6, porque é um contrato por estratégia. É um por robô. E aí, assim, que da nossa, desde quando ela está rodando, o máximo que ficou foram 4 robôs posicionados ao mesmo tempo. Simultâneos. O Giacomini comentou comigo que para entrar os 6 ao mesmo tempo é algo assim raro. Foram poucas as vezes que ele viu isso acontecer. Porque assim, os robôs eles são construídos para diversificar. Então nós não temos 6 robôs bons. Nós temos 6 robôs que formam um time de robô. Então enquanto um está apanhando, o outro está pagando a conta dele. Claro que 80% das vezes, 20% ele acaba tendo aquele drawdown ali unânime do time, né? Mas os robôs têm um motivo deles estarem ali.
Então, um defende o outro, um opera uma lateralização, um opera um rompimento. Então, quando a gente junta essa salada de fruta ali, vira realmente algo que faz muito sentido para o cliente. Opera dólar e índice? Índice, temos também portfólioos de dólar, a gente provavelmente vai... O No próximo entra alguma coisa de dólar aí. Mas esse majoritariamente, esse é só índice. O Cash West é só índice. Só isso. O que acontece com o escritório quando o cliente opera sozinho, day trade, não faz ou opções, ou que seja, coisas mais agressivas, não faz uma boa gestão de risco, perde muito dinheiro? Acontece. Bastante. Bastante. Beleza. Sei que era só comigo. E aí eu queria perguntar, vocês, né, da Witch Invest, vocês recomendam, existe alguma recomendação para o cliente parar de operar na mão e passar e migrar para os robôs? Qual é a abordagem que vocês usam? A gente não começou a trabalhar com os clientes trader de fato mais ativos, até por conta da característica do escritório. Então, se a gente tem ali hoje quase 250 clientes operando mini contratos, que operam na mão, nós estamos falando em 20 caras. É pouca coisa. E esses caras são os caras que a gente sabe que gostam de apertar o botão. Então, a estratégia nossa está mais em crescer na base, porque assim, é lógico que PL faz diferença, quanto mais dinheiro, mais contrato, enfim. Mas a gente está com uma estratégia nesse primeiro momento de quê? De crescer o número de clientes operando, o número de CPFs ali na estratégia, porque lá na frente, e eu achei que fosse ser um pouco mais na frente, eles iriam começar a aumentar a mão. Isso já aconteceu. Então, esse cara que já opera, a gente não tem abordado aí por conta de uma amostragem dentro do nosso escritório que é muito pequena. Então, a gente conhece o cara, lógico, tem um problema, liga para ele, pô, você tá vendo como que você tá operando, você tá perdendo dinheiro, mas tem cara que aquilo ali é o videogame dele. O tempo dele. Aí, cara... Apertar o botão, né? Necessidade do desafio, adrenalina. Exato. Aí é difícil, mas é que assim, a gente realmente, até como eu comentei no começo aqui, a gente não tem esse perfil, então a gente acaba não fazendo essa abordagem justamente por conta disso. E aí não tem esse perfil, vocês podem falar com, tipo assim, o assessor, ele pode falar com qualquer cliente. Qualquer cliente. Desde quem é muito conservador até quem é médio, desde pessoas muito jovens até pessoas muito mais velhas, desde qualquer cliente. Qualquer cliente. Porque você pega o seguinte... Posso dar um exemplo? Claro. Para casar muito bem aqui? Uma frase que eu gosto muito é o quê? O problema não é o risco, é o que você está colocando em risco. O risco maior é aliado no investimento. Então, quando a XP bate muito na tecla de balancear a carteira, de fazer essa diversificação, a gente muitas vezes fala assim, poxa, eu vou colocar o meu cliente sempre em produtos medianos de risco, porque ele está mais seguro. Muitas vezes não. A gente trazendo um produto com 5% do capital do cliente, com um produto risco, que é o robô, que tem uma volatilidade de curva um pouco maior, a gente poderia também optar por produtos muito mais seguros. Então, o robô, ele não é para... Quando a gente fala que o cliente não precisa ser perfil trader, realmente o que a gente está entendendo é que está casando muito bem para o cliente que gosta de comprar ações. Porque um dia como hoje, que o mercado está caindo praticamente 2.000 pontos, o robô está fazendo para ele em torno de 5%, 6%. Enquanto a Petro e a Vale dele lá está derretendo. Então ele acabou de achar um super amigo que está correlacionando a carteira dele e ajudando ele a pagar o prejuízo ali das ações. Isso é muito bom, porque a gente fala muito sobre hedge, né? Proteção, né? E aí, poxa, o investidor no momento ruim da bolsa, ele está perdendo. E aí, realmente, você usar um robô como hedge, um robô sozinho vai operar como hedge, e é importante que as pessoas entendam, né? Tanto assessor quanto cliente estiver assistindo a gente. Na verdade, você não tem que ter conhecimento nenhum no robô. O robô já vem programado, já vem pronto, é só você apertar o botão de play e deixar ele andar. Isso é uma coisa que é muito, muito bom falar. E uma coisa legal assim, que a gente... Praticidade, né? Praticidade. E até voltando nessa questão ali do perfil do cliente e tudo mais. Imagina um cliente de R$1 milhão que está na renda fixa. Se a gente colocar ele na estratégia mínima, R$6.000, tá? Considerando o rebaixamento lá de 50%. Vamos arredondar a conta aqui. Está para cima.
chutar para cima, vamos exagerar, que é o que eu gosto de falar com os clientes. Nós estamos falando em R$ 3.000. Esse cara, sei lá, a 0,8, ele está fazendo ali, 0,8 na renda fixa, esse cara está fazendo ali, sei lá, R$ 8.000 por mês. Se ele perder 3, cara, é uma semana. Não, é uma semana. Eu falo assim, de todo o capital do cara, é uma semana de renda fixa que, pô, aí no máximo que vai acontecer, esse mês performou 80% do CDI, sei lá, eu tô chutando, tá? Mas ele consegue entender que o risco dele é muito baixo, e aí beleza, né? Por isso que o foco nosso sempre foi essa questão de número de clientes, porque com o tempo o cliente enxerga valor, e aí ele se permite tomar um risco que ele achava que ele não iria tomar antes. E sabe qual é o legal? Nessa parte de trazer para o cliente que o day trade não é o vilão, e sim, muitas vezes quem está do outro lado da tela ali, a gente percebe uma coisa. A trajetória da WIT, eles não pensaram em colocar um cliente que tinha capacidade de colocar 100 mil, eles colocaram em 100 mil. Eles deram preferência para dar aprendizado para aquele cliente. Então o que eles fizeram? Eles alocaram às vezes um valor muito mais baixo, de 1 ou 2 contratos. E depois o cliente ligou para eles pedindo, por favor, aumenta que eu gostei. Eu acho que é um caminho de lealdade com o cliente. Porque, vejamos, ele até então ouvia no jornal que 95%, 99% das pessoas perdiam dinheiro. Agora ele está vendo que, poxa, tem coisa boa. Então daqui a pouco ele está se interessando por outro parceiro, ou por um robô de dólar, então assim, eu acho que isso que paga no final todo o desgaste ali, né? É realmente entender que a gente está trazendo um produto novo, dando lucro para o nosso cliente e tirando uma fama que foi muito mal colocada em cima de um produto excelente.